Nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Pode diminuir as luzes deles e foque aqui no pastor, por gentileza. Nós vamos falar sobre viver promessas. É maravilhoso você poder viver uma promessa em Deus, mas não é fácil. É maravilhoso porque você sabe que aquele que está dirigindo a sua vida, ele tem o domínio até o final do percurso. Você não está andando por conta própria. Então, sabendo disso é maravilhoso, mas não significa que é fácil. Às vezes você vê pessoas falando assim: nossa, eu estou vivendo uma promessa de Deus, e ela, na verdade, só acredita que está vivendo uma promessa de Deus se as coisas estiverem dando certo. É muito difícil você pegar alguém falando que está vivendo uma promessa de Deus quando as coisas estão dando errado, quando as portas estão fechadas, quando ela está passando um momento de crise, quando ela está passando um momento de perda, porque ela só assimila que promessa de Deus é viver tempos fáceis. Eu quero que você entenda, e você sabe a resposta, porque se a gente pegar referências que nós temos na Bíblia, de homens que viveram, e mulheres, promessas em Deus, você sabe que não foi tão fácil. Foi maravilhoso, mas não foi fácil. Se você pega a vida de Noé, que viveu uma promessa de livramento para a sua casa, eu te pergunto, foi fácil? 100 anos construindo uma arca, foi fácil? Extremamente difícil. Aí você pega a vida de José do Egito, que viveu uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia. Foi fácil? Traído e invejado pelos seus irmãos, vendido como escravo, depois dado como um traidor na casa de Potifar e preso injustamente. Ele estava vivendo uma promessa. Desde quando ele foi vendido como escravo, ele já estava vivendo uma promessa. Ele não estava vivendo uma promessa só quando ele se tornou governador. A promessa já era há muito tempo. Então, se você pega esses homens, mulheres também, como Esther, se você pega essas referências, os heróis da fé, a Bíblia fala que esses homens, a terra não era dignos deles. Eles viveram promessas em Deus, maravilhosas, mas nenhuma delas foi fácil. Então hoje o Espírito Santo está falando para nós: se você está passando por um momento difícil, não significa dizer que você está longe da promessa de Deus. Se você está enfrentando dificuldade, não quer dizer que você está vivendo sem poder viver a promessa de Deus, distante da promessa de Deus, ou você está sendo rejeitado. Mas você pode estar exatamente no caminho mais certo, você pode estar na estrada mais correta, e parecendo que tudo está errado. O Senhor tem falado isso muito para mim, Deus tem falado, o Espírito Santo tem falado isso para mim. A gente às vezes quer fantasiar e pensar que existe uma fé Disney, uma fé de conto de fadas, uma fé de mágica, que a partir do momento que eu aceitei Jesus, aceitei a Deus, as coisas vão ser tudo de mão, e não vai ser assim. A gente fica vendo filmes românticos, e aí queremos às vezes romantizar a fé. A gente fica vendo filmes e achando que a fé é parecido com isso, e não é. A fé, ela tem muito mais a ver com a vida real
do que histórias que você fica assistindo, que a gente assiste. Sabe a história da Cinderela, que era uma mocinha muito humilde, rejeitada em casa, e aí um sapatinho que só serve no pezinho dela. E quando ela veste calça, né, o sapatinho, aí ela se transforma. Aí uma carruagem de princesa, e à meia-noite ela encontra o príncipe. Uau! Mas a fé não é assim. A fé não é assim. A fé nos dá direito a promessas. E são muitas e muitas promessas que Deus tem para nós. A salvação é uma delas. É a principal promessa. E hoje nós vamos nos aprofundar sobre o mais perto que a gente pode chegar da nossa realidade. Nós vamos ler aqui histórias de homens, e muitos homens, que tinham a ideia que porque Deus prometeu, porque era promessa de Deus, seria fácil. Homens que tinham essa ideia. Homens que tinham a ideia porque Deus fez um juramento e prometeu, então as coisas iam acontecer assim, ó, tudo de graça. Então eu vou colocando aqui os versículos, eu vou lendo com vocês, e nós vamos achar muitas semelhanças em nós. E Deus está fazendo isso com a gente hoje, nessa noite, comigo, com você, para a gente se realinhar. Amém, gente? Para a gente se fortalecer, se realinhar e entender que promessas são maravilhosas, mas não são fáceis. Coloca para a gente o texto de Números, capítulo 13, e o versículo 1, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, uma promessa, eu hei de dar. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Olha para o pastor. Então, esses homens, esse povo, a nação de Israel, eles saem do Egito, e havia sobre eles uma promessa, entrar na terra prometida. Pode repetir com o pastor? Então essa era a promessa. A promessa era que eles iam sair de um ponto A e entrar num ponto B. E essa terra tinha algumas características boas, maravilhosas. Terra que mana leite e mel. Então esse nome, terra que mana leite e mel, significa dizer que aquela terra, o que plantava, dava. Então os animais se fortaleciam, cresciam e davam leite. O mel, eles tinham acesso ao mel, porque também era algo que fazia parte daquele cultivo. Enfim, era uma terra muito boa. Deus vem guiando o povo entre o deserto, entre muitas dificuldades que ele passou, entre guerra que eles enfrentaram, da saída do Egito, até chegar nessa terra. E eles chegaram diante da terra. Aí Deus chama Moisés e fala: escolhem um homem de cada família. Então seria 12 homens, porque representando 12 tribos, 12 famílias diferentes. Então a família de José, tinha a família de Judá, tinha a família de Isacar, e tinham 12 tribos, 12 famílias. Príncipes. Então esses homens que foram escolhidos, não foi tipo assim, Moisés saiu e falou assim: ah, você é de que tribo? Ah, sou da tribo de Benjamim. Então vem você para cá. Ah, você é de qual tribo? Isacar. Ah, gostei de você, vem você para cá. Não, a eleição não foi assim. Foram príncipes, principais, líderes.
12 líderes que foram escolhidos. Até aí vocês estão comigo? Qual era a promessa que estava sobre eles? Vamos lá, a terra é para falar alto. Quando tiver essa pergunta, todo mundo, a terra. Então Moisés vai e escolhe esses homens. Esses homens, eles vão nessa terra, esses 12 homens, e eles começam a olhar cada ponto dessa terra. Eles começam a olhar quem habitava nessa terra e onde eles habitavam, que casa que eles tinham, se eram fortalezas, se eram tendas. Eles começam a olhar se essa terra tinha frutos bons ou não tinha frutos bons. Eles começam a ver tudo. Então, depois de 40 dias que eles estão olhando, espiando a terra, escondidos em pontos estratégicos, esses 12 homens voltam. E eles vão relatar para Moisés e para toda a congregação o que os olhos deles viram. Amém? E é aí que a gente vai ler. Versículo 27 diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Eles trouxeram um fruto, uma vide. A Bíblia fala que eles tiveram que amarrar um cacho de uva e trouxeram em 2 pessoas. Imagina o tamanho do cacho de uva. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Olha só. Então eles chegam, a terra é boa, hein? Realmente leite e mel. Só que quem está lá, os povos que estão lá, são poderosos. Aí ele dita aqui 6 povos diferentes, 6 nações diferentes lá. E eles não moravam em tendas, em cabanas, em barracos. Falou assim: olha, onde eles moram é fortificado. Aí eu vou pular aqui o versículo 30, vou para o 31, que diz assim: porém, eles continuando falando, porém, os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são são homens de grandes estaturas. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Meu Deus, pastor, vocês estão entendendo até aqui? Então, esses homens voltam e começam a relatar todas as dificuldades. Esses homens são gigantes, esses homens são isso, são poderosos, esses homens vão nos consumir, esses homens são isso, esses homens são aquilo. E aí, para finalizar, ele fala assim: a gente se vê como gafanhotos, e ele nos vê como gafanhotos. Então aqui a gente vê que o problema não estava na terra, o problema na verdade estava neles, como eles se viam e como eles permitiam que os outros vissem eles. Não adianta o tanto que Deus confia em você,
acredita em você e entrega promessas sobre a sua vida, se você não acreditar em você. E se você não acreditar com todas as suas forças, ao ponto de não se importar da maneira que os outros te olham, da maneira que os outros te julgam, da maneira que os outros falam sobre você, porque enquanto te influenciar muito a forma que as pessoas pensam sobre a sua vida, você não vai entrar na terra que Deus tem para você. Enquanto aquilo que as pessoas falam sobre você mexe muito com você, você vai ser sempre colocado do lado de fora da terra prometida, porque você precisa acreditar mais do que todo mundo, você precisa confiar em si mais do que todo mundo, e a forma que as pessoas te olham, pouco importa. Olhavam para Davi, e Davi era um garoto, mas foi um garoto que derrubou o gigante, porque ele não se importava como as pessoas olhavam para ele. Então quando as pessoas olham para a sua vida e falam, esse aí nunca vai conseguir, esse aí nasceu para ser um derrotado, esse aí não tem jeito, esse aí não vai abandonar esse mundo não, esse aí não vai largar os vícios, essa daí vai morrer viciado, esse daí vai morrer nas drogas, esse daí vai morrer desse jeito, esse daí é uma maldição dentro de casa. Enquanto isso aí você levar para o seu coração, você vai ser o que as pessoas estão falando. Então eles saíram de lá como uns gafanhotos, porque eles acreditaram no que como as pessoas estavam vendo eles. Você sabe que aqui eu pulei um versículo, não pulei? O versículo 30. Nós começamos a ler o 27, paramos no 29, começamos no 31 e paramos no 33. Olha para o pastor, calma aí. Foi proposital. Porque exatamente na metade do discurso, nós lemos 3 versículos, paramos e pulamos e lemos mais 3. Exatamente na metade desse discurso, um homem se levanta, um desses 12. Ele já estava vendo para onde a conversa estava indo, e ele não fazia parte disso, que foi Caleb. E Caleb disse assim no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ele. Amém? Havia outro espírito em Caleb, e é isso que importa. Você não pode deixar a multidão levar você, você não pode ser influenciado pelas pessoas, pelos outros, você não pode permitir que a promessa na sua vida se anule, porque os outros não creem, porque os outros não acreditam, porque os outros não têm fé. Caleb sabia que não era fácil, era uma terra prometida, era promessa de Deus, e viver promessa de Deus não é sinônimo de facilidade, é maravilhoso, mas teremos que prevalecer, porque ele disse, certamente prevaleceremos contra ele, e é essa certeza que tem que estar no seu e no meu coração, amém gente? Que certamente em Deus, você vai prevalecer diante das dificuldades, porque não é, porque é difícil que aquilo não tenha a mão de Deus, tem uma muralha aqui, está difícil aqui, não, isso aqui não tem a mão de Deus, não. E a reação do povo foi terrível. Depois que o povo ouviu isso aqui, olha como eles reagiram. Capítulo 14 diz assim, quem está comigo aqui? Qual era a promessa que estava sobre eles? Amém. 14 diz assim, então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, que eram os representantes de todo mundo. E toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor
nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Eles começaram a se vitimizar. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Essa foi a reação das pessoas. Eles deixaram de se lembrar de quem era Deus. Eles deixaram de se lembrar o poder que Deus tinha. Olha aqui bem para o pastor. Olha mesmo para mim, olha nos meus olhos. Você não pode esquecer quem Deus é. Se vir para você um diagnóstico de doença, não esqueça quem Deus é. O Deus que traz um morto à vida. Olha para o pastor. Quando você estiver passando por um problema, a primeira coisa, a ajuda de Deus. A primeira coisa que tem que vir na sua cabeça. Não se esqueça de quem Deus é. Pastor, mas é um problema gigantesco. Como a gente viu aqui, descendentes dos gigantes. Não se esqueça do poder que Deus tem. Não se esqueça de quem Deus é. Eles estavam se esquecendo do Deus que fez cair cordonizes do céu, carne do céu, que desceu maná sobre eles, que fez água sair da rocha, que fez águas amargas da cidade de Mara se transformar em água doces. Um Deus que protegia eles de noite, que guiava eles durante o dia, um Deus que abriu o mar para eles passar, um Deus que libertou ele com fortes mãos. Então, se esses homens que viram tudo isso estavam esquecendo de quem Deus é, nós também podemos esquecer muito facilmente. Então, não se esqueça de quem Deus é. Não vá para uma guerra sozinho. Já já eu vou chegar lá. Não vá para uma guerra sozinho. Não tente de um jeito para depois tentar com Deus. A primeira coisa é com Deus. Porque se existe uma promessa sobre a sua vida, se você cair, a promessa de Deus cai. Só que a promessa do nosso Deus, ela não pode cair, porque Ele não é homem para mentir. Ele não pode se arrepender daquilo que Ele prometeu. Havia uma promessa. Esses homens estavam querendo voltar com outro líder para o deserto, para o Egito. Então, no versículo 6, a gente tem a reação de Josué e de Caleb, a visão que eles tinham das coisas, a convicção que eles tinham, e é aqui que a gente tem que aprender. Aprendemos o que não temos que fazer, mas aqui agora a gente vai aprender o como temos que ser. Versículo 6 diz assim: e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Você sabe que eles tinham esse costume de diante de uma situação que eles estavam expressando a mais profunda revolta, eles rasgavam as vestes. Então eles rasgam as vestes deles com ato de revolta. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará. Terra que mana leite e mel. Tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor. E não temais, não tenha medo. Não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Olha como que eles viam, eles são o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Essa era a fé desses homens, Josué e Caleb.
Essa era a fé que eles tinham dentro deles. É assim que eles viam. E eles dizem algo aqui que vale a pena a gente frisar. Se o Senhor se agradar de nós. Você pode repetir com o pastor? Se o Senhor se agradar de nós. De novo. Se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de você. E sabe quando Deus se agrada de alguém? Quando Ele vê que essa pessoa não duvida. Você sabe quando Deus se agrada de alguém? Quando vê que essa pessoa não vai voltar para trás. Você sabe quando Deus se agrada de alguém? Quando essa pessoa não vai retroceder. E sabe quando Deus se agrada de alguém? Quando essa pessoa não olha para trás. Quando essa pessoa não descrê. Quando essa pessoa continua crendo. Aí Deus se agrada. Você sabe quando Deus se agrada de alguém? Quando Ele vê essa pessoa se esforçando. Porque é só você me falar a medida do seu esforço, eu vou conhecer o tamanho do seu propósito. Então aí você agrada a Deus. Se Deus vê que você luta, que você insiste, que você se esforça, que você vai para a guerra, que você não duvida, que você continua acreditando. Então eles sabiam disso. E se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos pôr nessa terra. É assim que o nosso Deus trabalha. Se você viver a sua vida pensando em agradar a Deus, eu duvido que você não vai desfrutar das promessas que Deus tem para você. Eu duvido se você tomar atitudes a partir de hoje, entendendo que você precisa agradar a Deus. Posso falar? Que se dane o que as pessoas vão pensar. Pare de ficar tentando agradar. Você fica tentando agradar irmão, tentando agradar irmã, tentando agradar um, tentando agradar o outro, e aí você se esquece que você foi chamado para agradar a Deus. E quem está no seu barco, junto com você, também querendo agradar a Deus, vai ficar muito feliz com isso. Mas quem não está vai se incomodar. Desculpa a palavra, dane-se. Que se dane. Porque o que importa é agradar a Deus. Porque quem tem o poder de colocar a gente dentro da promessa é só Deus. Porque se Ele falar, ninguém tira de você. Entendemos aqui que não é fácil. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Olha só. Eu vou pular muitos versículos daqui, depois em casa você pode ler esses 2 capítulos completos. Eu estou pulando, mas eu estou resumindo aqui. O que acontece depois daqui? Vem a palavra de Deus. A palavra de Deus vem para Moisés. A ira do Senhor desce, a glória do Senhor como fogo desce na hora. E Deus desce revoltado. Deus desce muito revoltado. E Deus começa a falar para Moisés: Moisés, vai cair todo mundo. Eu vou matar todo mundo. Vou destruir com todo mundo aqui. Só não vou destruir Josué e Caleb. Esse povo está duvidando de mim. E não é de agora que ele está duvidando de mim, não. Então tem uma coisa que Deus não se agrada, é que a gente duvide de quem Ele é. Aí Moisés começa a orar: Senhor, meu Deus do céu, né? Não faça isso. Moisés começa a orar e fala assim: Senhor, aonde a gente passou, todas as coisas que o Senhor fez, eu sei que esse povo aqui não está lembrando, mas as pessoas já conhecem quem o Senhor é. As coisas que o Senhor fez, o livramento que o Senhor trouxe, o poder que o Senhor tem. E se o Senhor vir aqui e matar esse povo aqui, sabe o que eles vão pensar? Que o Senhor não tinha poder suficiente de fazer esse povo entrar na terra. Então Moisés fala assim: Senhor, em outras palavras, tem uma outra ideia. Mostra a tua misericórdia. Mostra que o Senhor é grande em misericórdia. Mostra esse poder. E
E eu meditei um pouco nisso, isso foge um pouco desse assunto aqui, mas eu quero falar para você, é um paralelo, tá? Que Deus considerou, né, as palavras de Moisés, Deus considerou. Porque Moisés fez Deus entender a seguinte coisa, que ele sabia o poder que Deus tinha para acabar com aquela nação toda como se fosse um homem só. Moisés sabia. Só que para Moisés, o maior poder que Deus tinha não era esse, mas era a misericórdia. É quando você pode acabar e você escolhe não acabar. É quando você pode destruir e você escolhe não destruir. É quando aquela pessoa está nas suas mãos e você pode, e você escolhe dar misericórdia. E esse paralelo, eu quero falar isso para você. Às vezes você vai estar passando situações que pessoas vão errar muito com você, e ela vai parar na sua mão. Você não precisa mostrar para ninguém que você tem o poder de ir lá e fazer justiça. É melhor você dar misericórdia. Você vai se mostrar maior fazendo assim. Não precisamos devolver com a mesma moeda, não precisamos pagar o mal com o mal. Nós podemos sim mostrar misericórdia. A misericórdia é maior do que o poder de você ir lá e fazer justiça com as suas mãos. Então guarde isso para você. Voltando aqui, Deus fala para Moisés: Moisés, é o seguinte, esse aqui eu vou ler com vocês, amém? A resposta de Deus é a seguinte, versículo 20, diz assim: e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei, porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Gente, 10 vezes, esses homens, essas congregação, essas pessoas, estavam duvidando de Deus, 10 vezes, durante 10 vezes, é como assim, cada dificuldade que aparecia, eu não acredito. Aí acontecia uma dificuldade, cadê Deus? É melhor quando a gente era do Egito e comia cebola. Cadê Deus? É melhor eu voltar para o Egito, melhor que não tivesse tirado. Então eles tinham essa cultura entre eles, que diante de toda dificuldade, em vez de ele manifestar a fé, eles iam chorar. Então eles estavam voltando para trás, eles iam lá e reclamavam, eles iam lá e murmuravam. Eu posso falar uma coisa para vocês, como pastor? A gente acompanha a vida de vocês, mesmo que talvez você não entenda o quanto que eu presto atenção em vocês. Eu não sou muito de conversar, porque é o meu jeito, mas eu olho. E tinha pessoas aqui que por muito menos se frustrava, se prostrava e chorava. Mas com o tempo tem aprendido. E quando as guerras se levantam, você olha para ela e você não sabe o que ela está passando. Porque ela está aprendendo a usar fé. Isso é aprender a usar fé. Você olha para ela, você não vê ela falando que ela vai sair da igreja. Você não vê falando que ela está desanimada e que Deus não ouve nela. Você olha para ela e fala assim, não, eu preciso manifestar minha fé, Deus vai abençoar, Deus vai responder, Deus é comigo. O que é isso? É um crescimento da fé. Esses homens durante 10 vezes estavam voltando para trás, porque estavam duvidando de Deus. 23, e Deus fala assim, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Aí Deus fala, porém, o meu servo Caleb, nos versículos mais para baixo, eu não vou ler, ele vai falar de Josué também. O meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito. O que houve?
outro espírito, grava isso aí que a gente vai voltar aí, é importante. Houve um outro espírito e perseverou em seguir-me. Diga assim: eu preciso perseverar em seguir a Deus. Perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência e a possuirá em herança. Diga graças a Deus. A promessa da terra prometida ia se cumprir, na vida ainda que de um, mas um que perseverou em crer, perseverou em seguir, porque dentro dele houve um outro espírito. Porque tem gente que não adianta, você pode falar para ela que vai dar certo, ela vai olhar para você e vai falar: não vai dar certo, porque tem outro espírito, tem um espírito em você, tem outro espírito na pessoa. Você pode olhar para a pessoa e falar assim: olha, eu tenho convicção que isso aqui vai ser bênção, vai ser difícil, a gente vai ter que permanecer, prevalecer, vencer, mas vai dar certo. Aí você vai olhar a pessoa e vai falar assim: será? Porque para o outro não deu, porque o outro já errou, porque o outro já falhou, porque o outro isso e aquilo. Então o que precisa ficar claro nos nossos corações é que viver uma promessa em Deus não é sinônimo de facilidade. Às vezes a gente está aqui, vou dar o exemplo aqui da igreja. Deus colocou aqui uma semente, horas. Há uma semente aqui, ora, germinando, porque aonde há uma palavra do Senhor, existe uma semente germinando, e quando vem uma dificuldade, as pessoas: agora a igreja vai fechar, agora a igreja vai parar, agora eu quero ver passar por isso, eu quero ver passar por aqui, como uma mulher comentou um dia desse, mas não era 2 pastores, porque as pessoas, elas não acreditam, porque há outro espírito, mas o que importa é o espírito que há em você, o espírito que está dentro de nós, porque Deus nunca disse que seria, Deus não disse que seria fácil, porque a gente fica pensando assim: se for de Deus vai dar, como se esse certo fosse sinônimo de fácil. Se fosse de Deus vai dar certo. A terra foi prometida cheia de gigante. Cheia de gigante. Nós temos muitos gigantes aqui nesse bairro, mas todos vão cair em nome de Jesus. Todos vão cair. E muitas famílias vão ser salvas, porque Deus está nos chamando para um romper. Amém, gente? Deus está nos chamando para o romper. Então nós vamos fazer a diferença na vida de crianças aqui, nós vamos fazer a diferença na vida de famílias aqui dentro, porque aonde a palavra de Deus diga há uma semente, nós vamos viver a promessa de Deus. Diga: eu vou viver a promessa de Deus. Eu quero, para finalizar, ler para você 10 nomes, são 10 nomes, e você que entende de Bíblia, você que conhece a Bíblia, eu quero que você me conte a história, pelo menos de um nome desse aqui. Samua, são nomes bíblicos, viu? Samua, quem conhece a história de Samua? Zafate, Gigeal, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur. Conhece a história de Setur? Não conhece? Nabe e Jeuel. Conhece? Conhece, dona Marta, a história de Jeuel? Sabe por que a gente não conhece? Porque não existe histórias dele. Porque esses foram os 10 espias que duvidaram. Eles ficaram de fora da história. Eles ficaram de fora da promessa. A história que a gente conhece é sobre Josué e sobre
recebe, porque eles fizeram parte da promessa. É isso que nós temos que estar em mente, que vai ter aqueles que vão estar do lado de fora, mas importa que eu esteja vivendo a promessa. Aqueles que não vivem a promessa de Deus serão esquecidos. Para finalizar aqui, nós tivemos uma reunião com o Grupo Faz às 5 da tarde, e nós falávamos sobre propósito de vida e meio de vida. Propósito de vida é um chamado que vai além da sua vida. Meio de vida é o que você faz para sobreviver. O meio de vida de todos serão esquecidos. Não importa o quanto dinheiro você tem, quando você morrer, o seu meio de vida vai ser esquecido. As pessoas vão brigar pelo que você tem. As pessoas vão lutar até pelas suas roupas. Como eu disse, 5 horas, se forem novas. Se for velha, não vai não. Agora, o propósito de vida, o legado, o chamado, ele fica. Depois de praticamente quase 5.000 anos, nós estamos aqui lembrando a história de Josué e de Caleb, porque eles escolheram viver um chamado, um propósito. E isso é muito lindo, gente. Isso é muito belo, isso é maravilhoso. Hoje nós estamos aqui em quase 20 pessoas, mas nós podemos um dia estar aqui com centenas de pessoas, e você ser uma das 20 que escolheu viver um chamado em Deus. Não só um meio de vida, mas um chamado em Deus. Viver algo que faça sentido para você. Deus não te chamou só para você trabalhar e colocar comida dentro da sua casa. Isso é importante, mas isso não é um propósito de vida. O propósito de vida, ele transcende a sua vida. Um propósito de vida transcende aquilo que são os nossos interesses, e se trata dos interesses de ajudar outras pessoas. Existem muitos braços sociais que são maravilhosos, só que quando falamos da igreja, ela tem um serviço excepcional, porque além de um braço social, ela é um braço espiritual. Eu tenho atendido crianças que estão vendo vultos, ouvindo vozes e sofrendo de perturbações, porque o diabo está tendo acesso à vida delas. Você acha que um brinquedo espanta um demônio? Não espanta. Você acha que uma bola para o menino brincar, que vê vulto toda noite, espanta o demônio no quarto dele? Mas uma oração de fé espanta. Mas uma oração de libertação leva a libertação para ele. E por que você não pode ser as mãos que vai libertar a vida de uma criança? Por quê? Então começa a se ver assim, algo que transcende você. Por que suas mãos não podem ser usadas para curar um doente, para curar uma pessoa enferma, para batizar alguém com o Espírito Santo? Eu não digo para a pessoa ficar rodando igual uma barata tonta, não, mas para a vida da pessoa ter os frutos do Espírito Santo, porque isso para mim é o Espírito Santo. Se converter, nascer de Deus, amar a Deus e o próximo como a si mesmo, isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso é viver uma promessa de Deus que transcende. Amém, gente? Fique de pé, por favor. As promessas de Deus, as promessas que Deus tem para a gente, são maravilhosas, mas não são fáceis. Então, chega de duvidar. Se você se deparou com uma dificuldade, será que isso aqui é de Deus mesmo? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Se foi uma direção que Deus deu para você, está na Bíblia, seu coração confirma, está na luz da palavra, vá em frente. Eu sei de uma coisa, que se tem alguém que quer que a gente saia daqui, dessa igreja,
que saia aqui desse bairro, se tem alguém que eu tenho certeza que quer que a gente saia, posso falar o nome? Você não vai ficar chateado não? O diabo. Isso aí eu tenho certeza, meu. Se tem alguém que quer parar a sua fé, que quer que você abandone, que você jogue, sabe, a toalha, é o diabo. O servo segue. Nós temos que seguir até o fim. Amém, gente? Nós vamos fazer uma oração curta. E você vai falar com Deus a semana toda. A semana toda. Você vai falar assim: Senhor, troca o meu espírito. Porque em Caleb havia um outro espírito. Está desanimada? Senhor, troca o meu espírito. Não está se encontrando com força para prosseguir? Senhor, troca o meu espírito. Está pensando em desistir, em duvidar? Senhor, troca o meu espírito. Porque diante dessas pessoas que eu estou lidando todo dia, eu vou ter um outro espírito. Enquanto todo mundo não acreditar, diga: eu vou acreditar. Então você tem que ter um outro espírito, porque você não pode falar da boca para fora. Você tem que falar, mas crendo no seu coração. Feche os olhos, por favor, levanta as mãos, meu Deus.